Fala galera, Conexão Gonçalense mais uma vez aqui na área, aquele bate-papo com quem inspira a nossa cidade. Então já curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos para a entrevista. Então pessoal, hoje eu estou aqui com Raquel Vivas, ela é educadora, palestrante, escritora, consultora da OAB e conselheira de Direitos Humanos. Tudo bom, Raquel? Tudo bem, tudo bom? Quem está assistindo? Então, a gente vai aqui um pouco conversar sobre a trajetória dela, né? Nesse âmbito de defesa, né? Dos direitos da infância, da juventude, né? Raquel, como que você foi parar nesse meio, nesse segmento específico, né? De defesa da infância, da adolescente? Como é que começou a sua história? Fala pra gente um pouco. Primeiro quero agradecer o convite, muito importante trazer a nossa voz para os lugares de comunicação, para falar em defesa de crianças e adolescentes. E assim, acredito que ninguém acorda e pensa, serei um profissional que vou trabalhar com o combate da violência infanto-juvenil. Eu entrei nessa missão, eu digo assim, de forma muito impensada. Eu tinha um projeto de contação de história nas escolas, para contar histórias bíblicas, as escolas que tinham um contexto ali de não falar exatamente de religião, eu falava de amor, de respeito, empatia. E com esse trabalho também eu tinha um trabalho evangelístico de ir às igrejas. Nesse projeto voluntário, com todo o meu amor pela infância, que eu já tinha há muito tempo, já trabalhava com crianças na igreja que eu fazia parte, eu me deparei com as dores que as crianças viviam em casa. Então, assim, logo nos primeiros momentos, quando eu terminava ali uma contação de história linda, falando sobre amor, sobre esperança, e uma criança me trazia assim, tia, mas na minha casa acontece tal coisa. Eu não sabia lidar com isso. Já começou a receber as denúncias? Eu comecei a receber denúncias a partir de uma intervenção lúdica, né? E falando sobre amor, falando sobre Jesus, né? Então as crianças vinham me perguntar o que eu faço para ter esse amor, para ter essa alegria. Na minha casa não está sendo assim. E eu buscava ajuda com quem me convidava, com quem me abria espaço, e as pessoas realmente não sabiam o que fazer. Ah, deixa pra lá. Ah, eu já vivi isso. Então aquilo foi me causando assim uma indignação. E hoje eu uso muito a frase: indignação sem ação não salva nenhuma criança. Então essa minha indignação, eu comecei a ler, a estudar, e eu fui entender que a violência contra crianças e adolescentes acontece muito mais no ambiente familiar, muito mais no lugar onde ela deveria ser protegida. É muito mais difícil você ver uma criança sendo agredida no meio da rua, mas você sabe que ela é agredida dentro de casa. Então eu fui estudar e ali eu me formei educadora emocional, educadora sexual, com foco na prevenção ao abuso infantil, porque eu entendi que muitas vezes a violência física ela estava empurrando e ainda empurra crianças para a violência sexual. Então eu comecei a estudar para de fato entender como proteger essas crianças, como dar uma resposta para essas crianças. E ali começou essa minha trajetória. Então, fazendo um trabalho já de proteção ao corpo, de educação emocional, porque nós entendemos que quando a criança sabe do que ela tem direito, que ela pode dizer não para certos tipos de toques e interação com ela se torna uma criança protegida. Então, através da ludicidade ainda, através desse universo infantil, mas não sendo infantilizada, né? Eu ali como adulto que protege, eu comecei a passar para as crianças essa informação, essa simples informação. Então o trabalho foi crescendo, e aí eu fui mergulhando em mais estudos, estudei o Estatuto da Criança e do Adolescente, continuo estudando, não para, sempre muda, sempre se atualiza, estudando as leis de garantias de direitos. Por quê? O primeiro caso de violência sexual que chegou para mim e que eu precisei buscar a segurança pública, eu me deparei com outra situação. A revitimização das vítimas, a invalidação da palavra da criança. Então, não, isso não aconteceu, e se isso não for verdade... Querendo invisibilizar, né, a dor da... e muitos casos, e aí eu fui entender muitos casos, e aí eu me uni
a advogados, a coletivos, e eu fui entender o quanto temos muitas leis no nosso país, mas que ainda não são completamente executadas ou respeitadas, porque existem pessoas que, na sua cultura, no seu contexto, na sua educação, isso não foi nada. Será normalizam, que... né? Isso normaliza muito a violência contra as crianças, né? Então, começou assim, um estudo que nunca para, né? Já tenho muitas especializações aí no direito da criança e do adolescente, na lei da escuta especializada, que é a lei que dá o direito do depoimento da criança ser preservado e acreditado, né? A criança não ser revitimizada. E venho ainda com essas barreiras, sabe? Mas, como eu disse no início, é uma missão, então a gente não tem a opção de parar. Não tem como parar, sim, sabe? Eu não tenho o direito de parar, esse não é o meu direito. Então eu decidi fazer dessa forma. Então hoje o meu trabalho é através de palestras educativas, formações para profissionais que já estão atuando com criança, conselheiros tutelares, assistentes sociais, psicólogos, professores, segurança pública também, de como reconhecer a criança vítima através dos sinais que ela dá, sim, o que fazer se uma criança relatar um caso de violência, né, para onde procurar, para onde ir. E com as crianças é uma maneira mais lúdica. Eu não preciso falar as palavras abuso sexual. Sim. Eu ensino para elas o que pode ou não pode no corpo dela. Eu ensino elas a reconhecerem uma situação de perigo. Eu ensino elas a entender o que é um segredo bom, o que é um segredo ruim. Qual é o momento de pedir ajuda e onde pedir ajuda. De maneira lúdica, respeitosa, com os adolescentes, com roda de conversa. E isso tem um resultado muito positivo, assim, ruim, apesar de muitas vezes eu saio com relatos de violência, mas ao mesmo tempo é libertador para uma vítima que está ali, sim, sofrendo essa violência. E deve ser um desafio gigantesco, né? Porque você ensinar uma criança onde ela pedir ajuda quando geralmente o abuso acontece dentro do ambiente familiar. Exatamente. Nós temos um documento oficial que é o Fórum Anual, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E ali ele sai todos os dados de denúncias de mortes e ocorrências que aconteceram no país dentro de um ano. Esse ano ele saiu mais cedo, inclusive no dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E esse anuário, mais uma vez, ele veio demonstrando que a maioria dos casos de violência sexual acontece em casa, acontecem contra meninas, e que há uma grande subnotificação, ou seja, é uma estatística de 10%. Então, só para você ter ideia, foram mais de 67 mil denúncias de estupro de vulnerável. Se isso é 10%, nós temos quase 700 mil. Absurdo. Mais de 500 mil de crianças podem estar sendo violentadas nesse país. Então, os dados são reais, a informação está ali para todos e a gente precisa falar sobre isso e agir também. E quais são, na sua avaliação, né, quais são os primeiros sinais que os pais, os educadores, os responsáveis pelas crianças têm que estar atentos para um possível, né, para aquela criança estar sofrendo uma possível violência? Em primeiro lugar, a gente tem que quebrar o tabu de que educação sexual erotiza, adianta alguma coisa na vida da criança, a criança deixa de ser criança. A educação sexual, ela é uma ferramenta poderosa na prevenção ao abuso. E ela começa desde o ventre. Vou dar um exemplo. Nós temos uma cultura muito forte no Brasil de que o homem nasceu para ser o pegador. O homem nasceu para ser o garanhão, né? Na minha gíria, bem dos antigos, né? Garanhão. E que a menina nasceu para fazer a vontade, né? Do que fazer o que o homem quer e ao mesmo tempo não deu sorte. Vamos lá pro resultado de... Eu detesto isso, chá revelação. E o pessoal fica ali escolhendo quantas cenas a gente já viu do pai que expressa decepção por ser menina, né? Então, e o comentário entre os homens, né? Se a menina, se deu mal, agora vai pagar seus pecados, olha o que você fez. E quando a menina, me dei bem, aquela coisa. É nesse momento que a gente precisa se posicionar. Primeiro, o homem, pai, ali, ou você, homem que está ouvindo isso, é cortar esse tipo de comentário. E também
a mulher quanto gestante. Quantos comentários? Ih, vai ser namorada do meu filho. Aí quando vê a ultrassonografia, que é menino que tá lá, o órgão genital da criança que não dá nem para perceber direito, só um médico consegue perceber, o que o pai fala? Que é grandão, que vai ser igual o pai. Então esses comentários sim erotizam. Sim. Esses comentários sim prejudicam a infância. Aí a gente tem que começar ali. Quando a criança nasce, a gente começa a oferecer educação sexual para ela, comunicando ela o que vai acontecer. Filho, filha, a mamãe vai trocar a sua fralda. Mamãe vai te dar banho, papai vai te dar banho. Olha, papai não pode machucar você. Papai nunca pode brincar com as suas partes íntimas. Ninguém pode, filho. Isso vai entrando na criança. Isso é educação sexual. Você vai falando sobre corpo. Filho, se alguém machucar o seu corpinho, você pode contar para a mamãe. Ninguém tem o direito de machucar o seu corpinho. Tirar foto das suas partes íntimas e falar o que é parte íntima. Do menino é pênis, da menina é vulva. E isso não pode ser um tabu. É como orelha, nariz, sim, sabe? E a gente precisa falar, e a gente precisa falar com naturalidade, explicar. É uma parte muito especial do seu corpo, precisa ficar protegida. Você não vê ninguém andando na rua completamente sem roupa. Por quê? Porque a gente tem que proteger o nosso corpinho. De forma muito carinhosa, muito respeitosa, você vai ensinando para a criança. Quando você começa assim, você já está um passo muito à frente de você ter que observar sinais, como você me perguntou. Observar sinais. Então, eu já estou adiantado. E quais são os sinais? O sinal mais claro, a criança muda de comportamento. Muitas vezes, o abuso sexual ele acontece de forma não violenta, no sentido de não ter violência física. Há uma violência psicológica em toda situação, mas uma violência sutil, escondida, né? Ali pela manipulação, pelo domínio emocional, muitas vezes praticado por alguém que a criança ama muito, a criança fica confusa. Muitas vezes os abusadores falam isso: eu te amo, eu cuido de você, você é meu amorzinho. Então a criança ela fica balançada entre meu corpo foi invadido de alguma forma, ainda que ela nunca tenha recebido nenhuma informação sobre educação sexual. Nós, como seres humanos, o nosso cérebro avisa que alguma coisa aconteceu ali anormal. Sim. Alguém me tocou de forma anormal. E muitas vezes, quando esse abuso acontece de maneira manipuladora, que a criança não entende que aquilo foi uma violência, é um carinho, é um toque que, por ser estimulado na parte íntima, não existe prazer sexual na infância. Eu quero deixar isso muito claro. Criança não tem prazer sexual. Ainda que ela seja estimulada na sua parte íntima, ainda que ela busque estar se estimulando depois que ela foi violentada, isso não é prazer sexual. Ela teve uma sensação na sua parte íntima boa, como a gente fazer um carinho na orelha, como a gente acariciar o nosso cabelo, e ela vai prosseguir fazendo se não for interrompido. Mas isso não significa que ela permitiu, que ela quer, que ela gosta. Não, a gente nunca pode falar isso. Então, quando esse toque acontece envolvido com essa manipulação, a criança pode sim ficar dependente daquilo ali, porque é a forma que ela entendeu como carinho. Ela vai achar que amor e carinho é aquilo ali. E se ela nunca receber a educação sexual adequada, ela vai ser condicionada àquela violência por toda uma vida. Eu já tive casos, posso falar aqui abertamente, numa escola, onde eu estava conversando com crianças de 12 anos para cima, e ali a gente estava falando sobre a diferença do sexo masculino e sexo feminino. E os meninos riram, né, naquela coisa. E eu fui falar: tia, mas sexo é outra coisa. E aí eu falei: sexo é uma relação íntima entre homem e mulher. Falei de uma forma assim muito superficial. Sim. Uma criança, entre homem e mulher, duas pessoas adultas que se respeitam, que seja, uma criança de 12 anos começou a chorar. Ficou muito nervosa, começou a chorar, saiu ali da plateia. Eu observei, depois eu pedi para a professora perguntar o que aconteceu e ela veio conversar comigo. Essa criança com 9 anos de idade, ela ouviu a palavra sexo seguro numa propaganda na TV. Pode ter sido algo sobre preservativos, sim. Né? E ela perguntou para o padrasto o que era sexo. Ela tinha 9 anos de idade e ele falou: só um minutinho. Ele terminou de fazer uma tarefa e ele falou assim: toda vez que uma menina pergunta o que é sexo, ela está preparada para saber o que é. E ali ele violentou essa menina sexualmente. E durante
2 anos, 3 anos até eu conhecê-la, ele praticava sexo com essa menina, dizendo pra ela que era normal, que todas as meninas faziam e que se ela contasse pra alguém, as amigas teriam nojo dela. Então, na nossa conversa, eu falei que sexo era coisa para adulto, que sexo não era com criança, que criança não fazia sexo e não deveria ficar rindo desse tipo de coisa. E ela entendeu que ela estava sendo violentada. Então, assim, naquele momento, uma conversa assim muito superficial, para você entender, a criança só precisa de uma informação. Então, na casa dela, nunca foi falado sobre isso, ela nunca teve a oportunidade de falar com a mãe dela, a mãe nunca conversou, e ela acreditando no padrasto, que não era violento fisicamente. Ela contou que ela falou assim para mim, tia, ele fala que me ama e me respeita, mas eu não gosto do que ele faz, eu tenho mesmo que aceitar. Foram essas palavras que ela usou para mim, entendeu? E claro, depois de uma situação dessa, a gente leva para denúncia, a gente leva para conselho tutelar, a direção da escola, onde eu estiver tem que agir. E se não agir, a denúncia tem que ser feita e tem que ser feita por qualquer pessoa. Você não precisa esperar que a escola decida se vai denunciar, você não precisa esperar, eu sei que, deixo aqui até um recado para os professores, né? Eu sei que muitos professores têm receio em perder o seu emprego, em sofrer retaliação. Faça uma denúncia anônima. Ligue para o 100, 100, é o Disque Denúncia dos Direitos Humanos do nosso país, 100. Ligue e faça uma denúncia anônima. Você tem uma informação que pode salvar aquela vítima, então você vai passar toda essa informação e ninguém precisa saber que foi você, e é seguro mesmo. Você não vai ser... A escola, o lugar, onde for, não vai ser comunicado. Isso serve para as igrejas, isso serve para todo espaço religioso que seja, igrejas ou não, escolas, projetos sociais, onde for. Denuncie, porque salva. E os sinais são esses, a mudança no comportamento, a rejeição por certas pessoas ou certos lugares. Pode sim também ter comportamento sexualizado. Então, a criança, naturalmente, ela quer saber o que é o corpo dela, ela quer ver as partes íntimas dela. Há uma fase na vida, 3 anos, entre os 3 anos e 5 anos, ela quer saber como é que é o corpo do outro, de outra criança. Você ensina que ela não deve, você ensina limite corporal, ela não deve estar mexendo na fraldinha do coleguinha, ela não pode mostrar as partes íntimas dela. Mas quando esse comportamento já passa, excede uma curiosidade, tem movimento de sexo... Tem movimento de se esfregar em algum objeto, aí sim é um sinal de alerta. A criança, ela pode sim apresentar sinais de sexualização através de um abuso sexual, através de ouvir sobre sexo ou histórias pornográficas ou músicas com letras pornográficas ou músicas que narram uma relação sexual. Ela pode ver, ela pode ter acesso à pornografia, ou ela pode ver uma dança ou um vídeo muito erotizado ali, que não caracteriza pornografia, porque está livre na internet, mas é uma coisa que vai exceder o entendimento da criança. Ela pode apresentar comportamentos sexualizados em ver os pais tendo relação sexual ou ouvir os pais tendo relação sexual. E aqui também eu deixo um alerta para os pais: jamais, nunca façam sexo no ambiente que a criança está, mesmo que vocês acreditem que ela está dormindo. Eu sou super a favor da cama compartilhada, eu sou super a favor da criança com os pais, ali na sua primeira infância, mas vai ter relação sexual, saia do ambiente. Ou então devolva a criança para o quartinho dela se tiver. Mas essa responsabilidade é nossa como adultos. Então, a criança ela pode apresentar comportamentos sexualizados sendo apresentada ao sexo de alguma forma, né? Através de um abuso, ou uma música, ou uma conversa, ou ver e ouvir. E a gente precisa o quê? Conversar com a criança, fazer uma investigação. Por que ela está com esse comportamento? Vamos ver de onde está vindo isso. Vamos conversar na escola, vamos ver onde que ela fica, com quem ela fica, da família, para entender. Porque a criança, ela sempre vai comunicar que está sofrendo algo. Mas o que ela usa como último recurso são as palavras. Dificilmente uma criança vai chegar com as palavras e vai dizer: eu fui machucada, eu fui violentada, alguém fez isso. Não, ela dá sinais. Né? Eu tenho outra história também de uma criança que ela dizia pra mim que ela começou a falar pra mim que ela tava com dor de cabeça. Então, ela começou a falar que tava com dor de cabeça, ela tinha 8 anos de idade. Dor de cabeça, e a mãe medicava
E ela continuava dizendo, até que uma vez a mãe ficou tão irritada com ela, com dor de cabeça, que colocou ela de castigo e falou que ela estava mentindo, que ela não tinha dor de cabeça nenhuma. E aí ela falou, tia, eu não posso contar para minha mãe o que meu avô fez. Porque ela brigou comigo, que eu falei, eu menti que estava com dor de cabeça, mas é porque eu estava com medo de falar. Olha a mentalidade da criança. A criança, ela não mente para entrar num problema. Ela mente para se livrar daquele problema. Sim. Por isso que eu falo que a criança não inventa abuso, a criança ela não inventa, ela não acorda, ela não pensa, eu vou mentir que meu avô, meu pai, meu tio, seja quem for, me tocou para ser preso, para ter confusão, para eu ser ouvida, né, para eu ir para chamar atenção, para delegacia. Sim. Não! Ela pode mentir para sair de um problema. Se há falsas denúncias, porque existe, a responsabilidade é de um adulto. Também. Alguém induziu essa criança, mas tendo um bom atendimento, um bom acolhimento dos profissionais, da rede de proteção, essa mentira não é sustentada até um julgamento. Sim. Então é muito importante a capacitação dos profissionais. É muito importante o fortalecimento dos profissionais que trabalham com uma criança para, de fato, fazer uma boa intervenção que não revitimize, que não induza e que, de fato, proteja. Então, os sinais são esses. A criança começa a apresentar um comportamento que não faz parte do universo infantil. E essa é a hora da gente intervir, ouvir, acreditar na nossa criança. Perfeito. Eu ia até te perguntar sobre isso mesmo, né? Porque você falou aí alguns setores, é uma estrutura para coibir, né, esse abuso e tratar da melhor forma quando ele ocorre, né? Você acredita que hoje tem mais informação sobre a proteção infantil ou ainda enfrenta um pouco dessa cultura do silêncio das próprias vítimas? Como é que você enxerga esse panorama hoje? Ainda há a cultura do silêncio. O silêncio só protege o abusador ou abusadora, porque mulheres também abusam. Hoje nós temos no Brasil uma estatística que o Brasil ele ocupa o 2º lugar no ranking mundial que mais explora crianças e adolescentes. E a internet é um canal fácil de exploração sexual. Existem muitas mães, avós, babás, cuidadoras que estão produzindo material pornográfico envolvendo criança em casa para vender. E muitos, a maioria ainda são homens que abusam, mas existem mulheres sim. Por isso que a gente tem que falar sobre proteção, enfrentamento à violência sexual em todo lugar possível. O meu desejo, o meu sonho é que as empresas que fabricam chocolate, que fabricam leite, biscoito e iogurte, tivessem informações. Sabe aquela informação de pessoas desaparecidas que tem em algumas embalagens? Deveria ter ali informações de proteção à criança, como pedir ajuda. Um desenho lúdico, uma mãozinha, a criança com o corpinho escondido, um flash de um celular, algo lúdico que a criança vai pegar aquele alimento, ela vai entender. Ela vai entrar no ônibus, ela vai ver um cartaz. Ela vai na escola, tem essa informação e é um direito da criança. Sim. É um direito, a proteção, a segurança, a educação sexual adequada é um direito. Eu queria até falar sobre isso mesmo. Você acha que a educação sexual, né, um tempo atrás, ela foi um pouco estigmatizada, né? Como se fosse uma sexualização precoce, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Só que é totalmente errado isso, né? Isso. E a educação sexual é um dos principais, né? Como você mesmo disse, as principais ferramentas para coibir esse abuso, né? Para dar uma consciência até a própria criança, né? E como você enxerga que a gente pode ter essa educação sexual mais, como é que se diz? Firme, né? Na educação básica. Sim. A educação sexual, ela foi, como é que eu vou dizer? Ela virou um motivo até de briga política. Ideológica. Ideológica, vamos dizer assim. Por quê? A falta de conhecimento. Nós, né, somos jovens, né? Nós dois somos jovens. Sim. Mas assim, a gente não recebeu educação sexual. Eu fui ter aulas sobre corpo, aula de ciência, sei lá, na adolescência e tudo errado, né? Errado que eu digo não vindo da escola, porque quando a professora apresentava no livro de ciências o corpo humano, era aquela bagunça, e era aquela coisa, né? Então, assim, não foi uma coisa saudável. Então, também é difícil para muitos pais da nossa idade, né, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, oferecer aquilo que eles não receberam. Sim. Aí quando se juntam os grupos ideológicos, extremistas, para dizer que a educação sexual é falar sobre sexo,
que vai ensinar a criança a colocar camisinha. Isso é ridículo. Sim. É ridículo. Então, isso enfraquece a proteção da criança. Porque eu vou numa escola e eu não falo nada que vai ultrapassar o limite do entendimento daquela criança. Perfeito. Eu vou ali, não vou para falar sobre relação sexual, eu vou ali para falar sobre proteção ao corpo, o que pode e não pode, como pedir ajuda, seu corpinho, musiquinhas, meu corpinho é só meu, coisas que vão proteger essa criança. A criança vai olhar para um toque, às vezes, de um amiguinho, uma coisa que está incomodando ela. Não quer, não brinca assim comigo. Ela vai saber se defender, né? Ela aprende, ela reconhece. Então, assim, a gente está avançando, mas a passos muito apertadinhos. Sim. Sobre a educação sexual. Depende muito também a gente depende muito da política, a gente depende muito da gestão pública para ser firme e entender que esse direito precisa ser preservado. Por exemplo, eu falo de Niterói, eu sou de Niterói, e a cidade tem avançado muito na questão da prevenção. Uma coisa assim inédita na nossa cidade que a gente quer levar para todo o país são placas educativas que estão nas praças de Niterói. É uma placa de 1 metro de altura, que tem um desenho de um corpinho, de uma menina ou de um menino, com um X vermelho onde não pode ser tocado, números do conselho tutelar, uma frase bem grande, proteger a criança é um dever de todos nós, escute a sua criança, lá embaixo, nenhum toque no seu corpo pode causar medo, dor ou vergonha. Simples. Isso obriga e ajuda a família a conversar sobre o corpo, sobre proteção com a criança de forma muito leve. Sim. Uma pracinha, para todos verem. Essa é uma política pública que foi construída na nossa cidade com um olhar de quem já trabalhava pela infância. E isso é muito valoroso. E eu preciso dizer que uma política feita por mulheres, né? Algo que, sendo dever de todos, né, deveria partir de homens e mulheres, mas essa foi uma política construída pela primeira-dama da nossa cidade, a Fernanda Neves, enquanto coordenava um escritório que cuida de políticas transversais, e eu tive ali a honra de participar do desenho dessa placa, uma política que ela idealizou e outras que ela vem fazendo, inclusive a minha participação nesse escritório agora construindo um programa de proteção à criança. Então, assim, imagina, a cidade vai ter um programa que vai integrar vários protocolos de segurança. E isso é que nós queremos, como protetora da infância, como ativista pelo direito da criança, a gente precisa de municípios fortalecidos, de cidades fortalecidas na prevenção. A polícia vai chegar depois, o conselho tutelar vai chegar depois, mas a gente precisa chegar antes. A sociedade está consciente, né? E a gente só chega antes com a educação. Sim. Com a educação das nossas crianças. E assim, eu tenho usado a minha rede social para dizer para as pessoas, se envolvam nessa causa. Não caia nessa mentira de que educação sexual vai adiantar alguma coisa na vida do seu filho, da sua filha. Por isso que as escolas eu estou falando da minha cidade, né? Os professores vão receber capacitação contínua. Tivemos aí o Maio Laranja. Claro. Várias cidades fizeram campanhas lindas, mas muita gente para ali. Não pode ficar só no Maio, né? Muita gente para ali. O ano inteiro, sim. Outras pessoas o ano inteiro, mas a gente precisa falar disso o ano inteiro, sim. Sabe? Porque protege, porque salva, porque garante a segurança da criança. E a cidade, as escolas recebendo esse conhecimento, professores, a família também tem todo o direito de estar envolvida. É mentira de quem fala que a família não vai saber. Porque a criança recebe materialzinho, ela vai chegar em casa, ela vai falar. Você vai ver, né? Eu tenho levado essa ideia, traz a família para perto. Muitos familiares não querem, não podem, é horário de escola, mas eles vão ver assim, meu filho está aprendendo isso, minha filha está aprendendo isso, beleza. Então, se envolvam, levante você essa bandeira de proteção na escola da sua criança, sabe? Converse com as pessoas, porque é importantíssimo que a gente esteja envolvido, porque o abusador, ele está onde tem criança. Sim. Ele está num ambiente onde ele vai ser livre de qualquer suspeita. Mas ele também tem medo do lugar informado e protegido. Com certeza. Educação sexual é um pavor do abusador, né? Ele não quer uma criança que diga não. Sim. Ele não quer uma criança que conte para um adulto o que aconteceu. Porque a violência sexual raramente, mas assim, raramente acontece com aquele sequestro, aquele estupro escondido. Não, é uma coisa que é construída. E há muitos anos,
Eu sou uma pesquisadora do comportamento de abusadores e pedófilos. Eu estudo a forma que eles agem, a forma que eles pensam, inclusive. Leio documentários, assisto entrevistas, livros. E qual é, assim, a tática da maioria deles? Eles observam a família. Se aproximam da família. Eles observam o comportamento. Como que a família trata aquela criança? Então, se aquela criança é uma criança carente de atenção, se é um pai ou uma mãe que não tem tempo para sentar, conversar, brincar. E eu não estou dizendo aqui uma utopia. Todo mundo tem que trabalhar, sim, todo mundo tem que ter ali a sua vida, não só de trabalho, mas de lazer e tudo mais. Mas a gente precisa tirar um tempo para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam estar na nossa agenda mesmo. E nesse momento, nem que seja 5 minutos no meu dia. Eu não vou olhar o celular, eu não vou conversar com ninguém. Eu vou parar e vou dar atenção para o meu filho, para minha filha. Eu vou olhar nos olhos. Hoje nós temos também muitos casos de suicídio. Sim. Na adolescência e na infância, inclusive, decorrente do abuso sexual. Porque o suicídio, ele é multifatorial. A pessoa não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com o sofrimento que ela está tendo. Sim. Então, muitas vezes acontece. Muitas vezes. Então, é extremamente necessário a capacitação da rede de proteção, saúde, educação, segurança pública, assistência social. É muito importante as famílias estarem buscando esse conhecimento. É muito importante a gente estar falando sobre isso. Esse canal aqui, né, trazendo essa informação. É isso que nós temos que fazer para proteger as nossas crianças, chegar antes da violência. A conscientização. Interromper ciclos de sim, violência. Conscientização é primordial, né? A gente tinha falado um pouco também, você falou um pouco das leis, né? Que as leis são... Tem muitas leis, mas às vezes não são aplicadas corretamente. E ontem a gente teve uma decisão, né? Foi no Senado. Sim, né? Sim. Gostaria que você comentasse um pouco, você como uma ativista da causa, né? Sim. Você poderia falar um pouco sobre o que você acha comenta, né, qual foi a decisão e diga a sua opinião sobre isso. Sim, ficou conhecida uma resolução que é do CONANDA. O CONANDA é o Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, que tinha ali um dos tópicos o direito ao aborto legal, que já é legalizado há mais de 80 anos no nosso país, em casos de estupro, sim, gestação em casos de estupro. E nessa resolução dava-se o direito também para menores de 14 anos, crianças, meninas, né, menores de 14 anos, ter acesso ao aborto legal. O fato desse PDL, que ficou conhecido como PDL da pedofilia, que começou ali com grupos extremistas mesmo de ideologias de direita, de política partidária, para dizer que isso favorecia o aborto deliberado, restrito, né? Ou a família não saber o que está acontecendo com a criança ou com o adolescente. Só que essa discussão, esse debate, ele precisa ter muita maturidade para a gente avançar no que realmente importa. Porque defender a vida também é defender vítimas de estupro. Sim. Vítimas, crianças de estupro. Então, se muitos casos acontecem em casa, se os dados oficiais do governo federal comprovam que a maioria da violência sexual acontece em casa, como eu vou confiar 100% que eu preciso da autorização do familiar para que aquela vítima tenha acesso ao direito dela garantido por lei? Entende? Complicado. É muito difícil. Então, assim, criança não deve ser mãe. Criança tem que viver a infância dela. Criança tem que ter direito à infância dela. Eu já vi uma criança de 11 anos de idade carregando um filho. E não foi uma escolha dela. Ela não sabia se a criança se o bebezinho que estava no colo dela, um bebê de 7 meses, era filho do pai, do avô ou do tio. E isso, assim, há 5 ou 6 anos atrás, se eu não me engano. Eu estava num projeto social de uma igreja, fazendo uma intervenção numa comunidade, e ali me incomodou muito aquela criança o tempo todo com o bebê no colo. Poderia ser um irmãozinho, mas a forma que ela estava com aquela criança, cuidando, no colo, aquilo me incomodou, chamou minha atenção, e eu fui perguntar para as pessoas ali e me contaram a história. Que só foram descobrir a gestação dessa menina quando ela já tinha quase 7 meses de gestação. E ela contou que ela tinha sido violentada por 3 homens da família. Ninguém sabe, não vai querer fazer um teste de DNA, não tem condições financeiras, vai buscar justiça para fazer teste, para quê? Né? Então,
Olha quanto sofrimento essa menina passou. E assim, eu não sou a favor do aborto. Eu sou a favor da vida. E ser a favor da vida é você buscar condições para essa segurança. É o que eu tenho feito. É na prevenção da violência sexual, é na prevenção do estupro de vulnerável que a gente vai garantir segurança. Então, quando a gente fala sobre uma criança grávida, a discussão não é sobre a gravidez, é o que aconteceu antes. Exato. Uma violência. Uma violência. E um projeto desse ser votado em menos de 2 minutos, a informação está na rede. Em menos de 2 minutos, por alguém que por muito tempo levantou a voz para dizer que defende a infância, que promove campanhas de proteção à infância, é confuso demais. A gente precisa ter muita responsabilidade. A criança, ela não escolhe ser violentada, ela não escolhe nem o que fazer quando ela tem informação de que ela vai gestar. Então a gente precisa entender como adultos que querem proteger a criança, que se há um direito nesse país, dentro de uma condição violenta que é o estupro, isso não deveria ser mexido, isso é um retrocesso. Então a gente precisa agora acreditar e buscar aos deputados, porque esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, que não seja aprovado. Eu, como profissional que defende a infância, não gostaria que isso fosse aprovado, porque isso não vai proteger as nossas crianças, isso não tem a ver com aborto deliberado. Isso tem a ver com proteção à infância mesmo. Esse é um assunto muito sério. Por isso, nós temos que lutar por políticas públicas de prevenção, chegar antes da violência. Perfeito. É um assunto realmente muito sério, como você falou, e não tem espaço para essa briga ideológica política. Exatamente. Né? Porque a responsabilidade é de todos. De todos. Nós temos a nossa Constituição Federal tem um artigo 227 que fala que proteger a criança e o adolescente, manter a salvo, é um dever de todos, é família, sociedade, Estado. Perfeito. Nós temos muitas leis nesse país, nós temos muitas leis, nós temos o ECA, que é uma proteção integral das nossas crianças. Nós temos a Lei Riborel, que também traz essa proteção em casos de violência física, e eu falo aqui também que bater não é educar, bater não é corrigir, bater é violência, porque se a gente vê um cachorro apanhando na rua, todo mundo vai intervir, vai entender que aquilo é sim uma violência contra o animal, mas muitas vezes quando vê uma criança apanhando, vem o entendimento, é pai, é mãe, pode. Não, não pode, violência, não existe tapinha, não existe correção com palmadinha. É violência sim, e ainda estamos longe de muitos pais acreditarem que esse comportamento precisa acabar. É abolido, e que abusadores se aproveitam dessa violência também. Da criança que apanha. A criança que apanha tem mais medo. Ela tem medo de falar. Aí ele entra pelo medo também. Exatamente. E nós temos leis, temos essa questão contra a violência, a lei do menino João Bernardo, que foi um menino que ele era agredido constantemente na sua casa, pelo pai, pela madrasta, que ele buscou ajuda e ele foi invalidado por esse direito, da família de corrigir batendo. E foi morto. Então nós temos leis no nosso país que garantem a proteção da criança. A Lei Maria da Penha, inclusive, ela também é aplicável em casos de violência contra meninas. A Lei Riborel traz também dentro dela ali uma condição de afastamento do agressor da residência. Não deveria a criança sair da casa, deveria o agressor sair da casa. Perfeito. Porque a criança já foi violada ali nos seus direitos, imagina, ela ainda perde tudo, sim, tendo que trocar de ambiente. Nós temos boas leis que infelizmente não são aplicadas. A questão da lei da escuta especial é uma delas. Então, quando a criança relata que sofreu uma violência na escola, para alguém próximo, esse relato ela só vai agora repetir diante da justiça. Mas muitas vezes ela é revitimizada. Como? Ela tem que contar 30 vezes até ser validada. Vem cá, conta para a diretora, onde ela foi atendida. E vai. Quando chega na justiça, a criança é cansada. Sim. A criança não aguenta mais repetir aquilo ali. E muitas vezes ela acaba dizendo que aquilo não aconteceu. De tanto que ela já foi ali revitimizada e desacreditada, porque as pessoas julgam também. Falar para quem ninguém está acreditando. Isso aí. Então, essa lei, ela veio para proteger o depoimento da criança, mas
ainda é pouco conhecida, ainda falta muita capacitação nesse sentido, ainda falta um fluxo de denúncia bem aplicado em vários municípios. Mais uma vez, eu vou levantar aqui a minha cidade, porque eu estou cheia de orgulho mesmo. Eu estou muito feliz assim, com o que está acontecendo na minha cidade, porque traz uma esperança para a gente de proteção integral das nossas crianças e toda a rede ali sendo envolvida nessa capacitação, nesse programa que vai integrar. É uma política pública valorosa da nossa cidade, que pode ser modelo para todas as outras. E a gente precisa falar e cobrar. Não adianta ir para a rede social, falar, trazer todo aquele conflito. E aí, o que a gente faz com isso agora? Trazer a pauta e não reivindicar Exatamente. a pauta. Né? Exatamente. É preciso reivindicar, né? Exato. Aqui, ó, a gente está se encaminhando para o final da nossa entrevista. E antemão já quero agradecer em nome do Gonçalense a sua participação aqui com a gente. Também agradeço. E como de costume, a gente deixa aqui o espaço para você fazer um agradecimento, deixar uma mensagem que eu acho importante, que você tem muito a falar. Para o pessoal aí que está nos assistindo, fique à vontade, o espaço é todo seu. E depois, no final, deixe seu arroba aí para o pessoal poder acompanhar o seu trabalho lá na rede. Ótimo. Muito obrigada mais uma vez. O meu desejo é que não caiba na infância aquilo que não é para uma criança, e a violência não foi feita para a infância. Toda criança tem o direito ao respeito e à dignidade, como diz aqui na minha camisa. Toda criança tem direito, criança é um sujeito de direito. A criança, ela precisa ser protegida, ela precisa ter a sua voz validada, e isso depende de nós adultos. Ela precisa de nós, assim como a gente escolhe a roupinha, assim como a gente escolhe a comidinha, a gente também precisa escolher e promover um ambiente seguro. Então, o meu desejo é que pais, educadores, familiares, cuidadores busquem informações. Eu tenho esse trabalho, eu tenho um livro digital que é Educação Sexual Começa em Casa, uma linguagem muito acessível, muito fácil de conduzir conversas difíceis. Inclusive tem um capítulo todo de perguntas e respostas difíceis, é até engraçado um pouco, perguntas prontinhas ali. E é um material que vai auxiliar você, pai e mãe, como tem muitos outros materiais. Na minha rede social tem algumas indicações. E esse é o meu desejo. Estou aqui aberta a levar essa informação, a levantar a voz de proteção à criança. Agradeço mais uma vez esse espaço. E como oportunidade, gostaria de mostrar um pouquinho do meu material. Inclusive, eu trouxe um presente agora, né? As pessoas não veem aqui o bastidor, né? Mas tem um monte de gente aqui, eu não sei para quem vai. Olha, escolhi azul, inclusive, para combinar com o Gonçalense. Essa camisa aqui é uma das camisas que eu produzo e que sustentam o meu voluntariado. Então, toda a venda das camisas, como essa que eu estou usando, que é de algodão, é outro material. Essa aqui é um dry fit, com proteção UV, né? Para quem gosta de corrida, de exercício, que é muito bom. Ela vem aqui com a mensagem, né? Eu sou contra a pedofilia, exploração sexual infantil. Atrás ela tem um canal de denúncia, não sei se está aparecendo aí, canal de denúncia, né? Pedofilia é crime, denuncie, diz que 100. E eu envio para todo o Brasil. A venda dessas camisas, como eu disse, sustenta o voluntariado. Vou te presentear com ela e depois você... Aqui não briguem, olha todo mundo que está aqui. E aqui alguns materiais que eu ofereço, né? Lá em Niterói eu tenho um projeto, um movimento, Niterói contra o Abuso Infantil, que é um movimento coletivo para todos, quem queira participar. E eu entrego essas cartilhas, que aí tem muita informação de proteção às nossas crianças, como pedir ajuda, os sinais, quase tudo que a gente conversou está aqui nessa cartilha. Mais informações também sobre a produção dessas camisas. Esse jornalzinho, olha só que interessante, é um jornalzinho que eu produzo e ele é replicado em todo o Brasil. Esse ano foram mais de 80 municípios do Brasil, né? Eu crio um grupo na cara e na coragem no WhatsApp, chamo pessoas para mobilizar. Então, tem profissionais, mas tem muitas pessoas ali, uma professora, uma missionária de uma igreja que quer fazer algo diferente, e eu entrego todo o material pronto. E fácil, inclusive pensando nisso, né? Imprimir, talvez preto e branco, pedir ajuda a alguém. Então, esse jornalzinho, ele tem como propósito informar mesmo para quem quer pedir ajuda. E as nossas crianças recebem esse tipo de material. Veja, você pode abrir, você é pai,
Não. Depois você mostra... Sou padrinho. Padrinho, mostra para um pai e para uma mãe. Vê bem se um material desse aí vai trazer algum prejuízo para a infância. De forma lúdica, colorindo, a criança leva para casa, a família está vendo o que ela aprendeu e a gente vai protegendo dessa maneira. Então esse é meu desejo, que a gente possa falar mais sobre proteção à criança, entender que a educação protege, que a gente pode chegar antes com a educação. Estamos em ano eleitoral, muito cuidado com esses movimentos que vêm, se é uma coisa que vem para trazer conflito, como esse PDL que foi votado ali nesse conflito todo, desconfie, busque informação, cuidado, porque infelizmente muita gente se aproveita da causa de proteção à infância, mas também se quiser indicação aqui do Estado, me procure, porque eu sei muito, já bati em muitas portas e que não foram abertas, né? Então existem muitos parlamentares que infelizmente não estão preocupados com a proteção da infância, e eu já ouvi inclusive que criança não vota, e isso é vergonhoso. Então caminhar com quem fala não é comigo, eu caminho com quem faz. Perfeito. Sabe? E a gente precisa de pessoas que tenham coragem, porque é preciso muita coragem para proteger crianças no Brasil. Exatamente. Kel, mais uma vez, obrigado. Deixe seu arroba aí para o pessoal te seguir lá. É @RaquelVivasEducadora no Instagram e no YouTube também. No YouTube tem uma musiquinha, não sou cantora, sou educadora, mas tem uma musiquinha lá com uma produção maravilhosa de um estúdio, né, para poder a voz fluir. Mas tem uma musiquinha muito legal lá no meu canal, tem alguns materiais, alguns vídeos lá. Então, assim, acompanhe. Na minha rede social eu coloco algumas informações que machucam, mas sempre com ensinamento. Eu trago a realidade do nosso país, mas sempre com ensinamento. Não é só causar, né, aquela gerar dor na rede social ali para engajamento, que isso não é o meu perfil, mas é justamente trazendo uma conscientização. Então acompanhem, compartilhem e estou aberta a convites para levantar a voz em outros lugares, como eu disse, promover políticas públicas e vamos juntos. Juntos a gente consegue proteger as nossas crianças. É isso. Muito obrigado, Kel. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E é isso, galera. O Conexão Guaçarense vai ficando por aqui. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Até a próxima!